Galera, no último vídeo sobre comparação de gastos entre CB500X e Versys X300, houve uma certa polêmica nos comentários de que se eu tivesse colocado nos cálculos os valores de consumo de combustível, muito provavelmente a Versys 300 seria uma moto com um custo de manutenção mais caro. Justamente porque no vídeo, conforme os itens colocados ali de manutenções básicas, como pneu, pastilhas e outros, a CB500X se tornou uma moto mais cara de se ter e manter. Outra coisa que comentaram lá naquele vídeo é de que a CB500X poderia ser uma moto mais barata de se ter e manter, e colocaram lá diversas peças que podem ser utilizadas nela, que são muito mais baratas. E pessoal, essa questão é muito pessoal, certo? Os números de peças escolhidas para fazer a montagem do vídeo eram de peças que eu, Ricardo, gostaria de pôr se essas duas motocicletas fossem minhas naquela situação hipotética criada do vídeo. Então, os números compartilhados daquele vídeo anterior são números meramente que relatam a experiência que eu teria de peças que eu escolheria para essas duas motocicletas, beleza? Não significa que isso é uma verdade absoluta, porque cada um escolhe o preço e tipo de peças que fazem sentido para si. E fazendo um comentário agora específico sobre qual das duas motocicletas consomem mais combustível. Será que se eu tivesse colocado este cálculo de consumo de combustível nesse vídeo anterior sobre gastos, será que a Versys 300 seria sim a moto mais cara de se manter? Eu fiz essa pergunta, fiz uma enquete no meu Instagram e 75% de vocês acham que a Versys 300 é uma moto que bebe mais combustível do que a CB500X. Para você que não sabe, eu fui dono de uma CB500X 2019 por 46 mil quilômetros e atualmente sou dono de uma Versys 300 por 22 mil quilômetros. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês essa questão de consumo de combustível. Já tem vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o consumo das duas motocicletas, mas nesse vídeo o objetivo é tentar quebrar um paradigma de que a Versys 300 é extremamente beberrona. Será que de fato ela é tudo isso que falam? Fica aí que nós vamos debater esse assunto agora. Mas antes, quero deixar muito claro aqui que, sem sombra de dúvidas, o motor da CB500 é mais eficiente energeticamente, ou seja, é um motor de cilindrada maior, um motor de desempenho maior, torque e potência maior e consumo de combustível excelente. É um motor que não tem a tendência de ser beberrão, beleza? Na Versys 300 nós temos um motor de 300 cilindradas, extremamente potente pelo seu tamanho, né? Se você pega uma XRE 300, ela tem 26 cavalos. Se você pega a Versys 300, ela tem 40 cavalos. Então a Versys 300 de fato tem um motor aqui pequeno, leve, mas que entrega um desempenho quase igual ao da CB500X. De novo, sim, a CB500X é mais forte, mas se você pôr as duas lado a lado na rodovia, pode ter certeza que a Versys 300 vai dar trabalho para a CB500X, beleza? E quando a gente fala sobre consumo de combustível, a maioria das pessoas, como vocês viram na enquete do Instagram, tem a tendência de achar que a Versys 300 bebe mais combustível do que a CB500X. A única vantagem que eu vejo do motor da Versys 300 comparado ao motor da CB500X é o peso, beleza? Porque aqui nós temos um motor menor que entrega um desempenho semelhante, e isso faz com que a moto seja nitidamente mais leve do que a CB500X, certo? Então, para quem gosta de andar em estrada de terra,
eventualmente acaba entrando num banco de areia, num barro e etc. Quanto mais leve a moto, mais bacana e menos de risco vai ser o seu passeio, né? Então essa é a única vantagem que eu vejo do motor entre as duas motos, certo? Porque os dois motores são confiáveis, entregam um desempenho bacana, e quando o assunto é consumo de combustível, eu já tive a oportunidade de viajar lado a lado com uma CB500X 2019, eu com a minha Versys 300 e um outro brother meu lá do Mato Grosso do Sul, né? Os dois são do Mato Grosso do Sul, com ele com a sua Versys 300, eu com a minha Versys 300 e o outro com a sua CB500X 2019. E pessoal, nós rodamos praticamente o dia inteiro de moto, e todas as vezes que nós parávamos para abastecer, o gasto em reais das duas motocicletas, Versys 300 e CB500X, eram muito semelhantes, mas muito mesmo, né? Ele gastava lá R$50 para encher o tanque, com a Versys gastava 49, 52, às vezes ele gastava um pouco mais, às vezes a Versys gastava um pouco mais, mas não existia uma discrepância absurdamente relevante entre as duas motocicletas. Então, mais uma vez, a CB500X tem sim um motor mais eficiente, mais forte e de um consumo de combustível no mesmo patamar do motor de 300 cilindradas da Versys, que além de ser menor, ele entrega menos desempenho que o da CB500X, certo? Então, quando o assunto é desempenho e consumo de combustível, a CB500X leva vantagem, mas em termos de reais, quanto as duas motocicletas vão consumir em reais, pode ter certeza que vai ser um número muito semelhante entre as duas motocicletas. Não existe nada de muito discrepante entre elas quando o assunto é consumo de combustível, certo? Então não precisa se preocupar, não precisa achar que você vai gastar rios de dinheiro com gasolina quando você for dono de uma Versys 300. De fato, ela tem um consumo de combustível elevado para uma moto de 300 cilindradas, mas ela não bebe apenas e fica por isso mesmo. Ela bebe mais sim pelo tamanho do seu motor, mas em troca ela entrega desempenho. Ela tem números e capacidades excelentes para um motor de apenas 300 cilindradas, certo? Então sim, CB500X leva vantagem de ser mais eficiente, mas quando você me pergunta, Ricardo, qual das duas motos eu vou gastar mais reais por mês rodando, eu te digo que não precisa se preocupar, porque o consumo das duas é de fato muito semelhante. Beleza? Se você quer saber com mais detalhes sobre o consumo de combustível, vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo só sobre o consumo da CB e outro vídeo que eu falo só sobre o consumo da Versys, e um terceiro vídeo onde eu falo sobre a comparação financeira de manutenção entre essas duas motocicletas. Beleza? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.